Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação muito grande poder abrir a palavra de Deus mais uma vez e estudar junto com vocês. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão oportuno e agradável de abrir a Tua palavra, buscando orientações e sustento para a nossa fé. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, fortaleça a nossa fé, nos enchendo da disposição cada dia maior de Te servir em espírito e em verdade e evangelizar o mundo ao nosso redor. Conduza-nos, perdoa-nos, abençoe-nos, proteja-nos, prepare-nos para o Teu reino. É o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A segunda lição desse trimestre, tratando de Daniel e o tempo do fim. Muito interessante. O verso principal, Daniel capítulo 2, verso 47, que diz o seguinte: Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Curioso que esse rei propriamente dito, o pioneiro que despontou nas grandes conquistas babilônicas, Nabucodonosor, esse rei aqui pagou caro, mas reconheceu a tempo de aproveitar o convívio que teve com a verdade e com Deus. Descansou no Senhor, apesar de ter pagado muito caro, como outros personagens da Bíblia também pagou caro, como Davi, como Salomão, dentre outros. E quantos continuam até hoje ignorando o teor da verdade, tentando de alguma forma manipular a verdade em favor próprio. E a verdade não foi feita para ser manipulada por mortal nenhum. Ela é cristalina, limpa. Ela é precisa, ela é específica. E todos que tentam pegar a verdade e manipular de alguma maneira, paga caro. E ela é dura, mas só fere na hora. A manipulação gera uma verdade paralela, uma verdade recheada com ilusão, com mentira, com tradições, com crenças. E aí o bicho pega. Porque o preto no branco, ele é o criador de tudo, é o mantenedor de tudo. A verdade é a sua palavra, é a sua essência. Então, ou nós aceitamos ela como é, estaremos aceitando ao Senhor, ou a coisa vai ficar muito complicada para as nossas vidas. Ele é o princípio e o fim, alfa e ômega. E chama a mim e a você para nos conscientizarmos disso e aceitarmos isso na vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, fiel no pouco. Aqui entra na investigação do capítulo 1 do livro de Daniel, aonde mostra a chegada desses príncipes hebreus como cativos lá na grande Babilônia, nesse grande império daquela época, que estava no início da carreira do domínio mundial. E ali, no momento em que houve a seleção, que aquele império tinha pessoas muito estudiosas na época, pessoas inteligentes, sábios, que faziam seleção na população. E houve seleção tanto do ponto de vista cultural como financeiro. Nobres que eram nobres
lá em Judá, foram considerados nobres, cativos nobres, aqui na Babilônia. E os que eram sábios, esses eram sim considerados em alta conta. Esses indivíduos foram morar dentro do palácio, como foi o caso de Daniel e seus companheiros, dentre outros. E assim acontecia com todas as conquistas que Babilônia empreendia no mundo. Isso era um padrão de comportamento daquele império, daquele governo. E na decisão de Daniel e seus companheiros, do estilo de vida que eles optaram, que eles pediram para ter, eles queriam somente ter uma vida simples, condição de trabalho digno, com honestidade e poder ser útil de alguma forma, já que foram convidados a morar no palácio por serem considerados sábios, com as poucas entrevistas que tinham, porque evidentemente quem os trouxe, já os trouxe indicados como sábios lá de Judá. E agora foram crivados pelos sábios de Babilônia, que chegaram à conclusão que de fato eles eram homens sábios. E agora eles pedem um tipo de alimentação bastante simples, um tipo de trabalho simples. Ou seja, na verdade, todos nós precisamos de tão pouco para ser felizes. Tão pouco. E muitas vezes ficamos a complicar as coisas. O que Daniel e seus companheiros pediu resume essa forma de simplicidade. Outro detalhe, não foi a alimentação vegetariana que eles optaram que deu sabedoria para eles. Eles já eram sábios e se tornaram mais sábios ainda por estar numa terra alheia e fazer uma opção de ser fiel no pouco, fiel a Deus, fiel nos princípios, fiel no compromisso que tinha com Deus. Isso fez com que eles recebessem dobradas bênçãos sobre eles e se tornaram mais sábios ainda. É claro que alimentação, sono, exercício, uma série de opções de saúde compõem o conjunto dessa ópera da sabedoria. Mas nada disso sem Deus funciona. A bênção de Deus é o fundamento. E a bênção de Deus você tem quando você busca. Este é o ponto da fidelidade. Fidelidade no pouco. E o próprio Cristo foi firme nisso. Sereis fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, a humildade de Daniel. Analisando aqui o capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 mostra aquele sonho que o rei teve e se esqueceu. E como já tinha costume de relacionar-se com sábios comuns ali da Babilônia, chamou esses sábios e encantadores para fazer lembrar do que ele sonhou, porque ele tinha sonhado no horário de sono profundo e esqueceu, como todo mundo que sonha no horário de sono profundo. Sono profundo dura 1h30 aproximadamente, e quem sonha nesses momentos, que sempre sonhamos, é raro não sonhar nesses momentos, ninguém lembra. Para lembrar só a custa de susto. E é o que aconteceu com Nabucodonosor. Só que o susto veio tardio, depois que ele já tinha perdido a paciência com os sábios, encantadores da Babilônia, e já tinha decretado ordem para matar os sábios de Babilônia, e foram buscar Daniel para juntar com a patota toda que ia ser executada no dia seguinte. E Daniel toma a providência de pedir a Arioque, que era o capitão da guarda, que era o general do exército da Grande Babilônia, braço direito também do rei, Nabucodonosor, fala com ele, não, deixa eu falar com Deus, Deus vai resolver essa questão. O meu Deus é o Deus que passa a régua nessa história. E Arioque concordou. Daniel orou a Deus e Deus revelou para ele, falou, pode me levar lá no rei. E ele foi lá e revelou a história do mundo num capítulo da Bíblia, mostrando a história dos governos que teria no mundo até a chegada de Cristo. Que uma estátua do próprio rei, que tinha cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barro, parte de ferro.
a cabeça de ouro representando a Babilônia, a prata depois um reino inferior, né, a Medo-Pérsia, 2 povos que juntaria para derrubar a Babilônia. Depois a cintura de ferro, metal inferior ainda, que seria representado então pela Grécia, que derrubaria a Medo-Pérsia e assumiria o comando mundial. E por fim, as pernas de ferro representando Roma, que por sua vez seria um reino dividido, quando os 10 povos bárbaros, por volta de 476 da era cristã, invadiria o Império Romano Ocidental e o transformaria então no que nós conhecemos hoje como Europa, dividida em 10 países, o reino dividido. E a pedra que bateria aos pés da estátua desmancharia tudo, Efésios 2:20, Cristo é a pedra viva, a volta de Cristo. Ele revelou isso lá, naquela época, há mais de 600 anos antes de Cristo. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui, que a humildade do profeta Daniel jamais fez com que ele se tornasse capacho de alguém ou para falar palavras agradáveis para untar os ouvidos ou o coração de quem quer que seja. E infelizmente essa prática da lisonja e da humildade, entre aspas, confundida com esse tipo de conduta, tem sido uma prática contínua por tudo quanto é lado, inclusive dentro da igreja. Sermões preparados para untar os ouvidos, para untar o coração. A verdade, ela nunca agradou a ninguém. Ela conforta, ela dá poder, mas ela dói. Sempre doeu. E é ela que dá vida e é ela que sustenta. A palavra escrita é a verdade, a palavra viva é a verdade, aquela que o Espírito Santo fala aqui no ouvido e lá dentro do coração. Porque é a missão dele, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ser humilde não é ser capacho de ninguém. É ser firme com a verdade. É ser firme com a palavra. Com todo respeito a quem quer que seja, jamais devemos desrespeitar ninguém. Mas abrir mão da verdade, jamais. Daniel, ainda que tivesse que dormir com leões, ele jamais abriria mão da verdade. Jamais falar a verdade é sinônimo de perder a coragem de falar a verdade. Ser verdadeiro é continuar sendo corajoso, não abrir mão da verdade em hipótese alguma, não ter medo de falar a verdade. Muitos confundem a humildade com a omissão da verdade, ou palavras agradáveis que omitam a verdade. Daniel capítulo 2 revela claramente a coragem e a ousadia de Daniel, que com toda humildade, em espírito e em verdade, falou diante do rei, mostrando o que seria daquele reino, que automaticamente envolveria aquele rei, que aquele reino passaria, que aquele reino cairia. Pense para um cativo, dentro de um império, indo diante de um rei, revelar tamanha verdade. O nível de risco que de fato ele correu. E ele não abriu mão da coragem, e muito menos da fé. Quarto tema, a estátua de ouro. Aqui começaremos a analisar o capítulo 3 de Daniel, onde mostra um desfecho ocorrido daquele cenário da interpretação do sonho que o profeta teve diante do rei. Aqui o espaço foi aberto numa direção que o profeta Daniel tinha compromisso em outras partes do reino, fora resolver outros assuntos, mas o rei Nabucodonosor tinha promovido uma grande festa para a inauguração da construção da estátua dele mesmo, e toda de ouro, dos pés à cabeça. Em poucas e boas, Nabucodonosor, apesar de ter admirado muito a fé de Daniel, a coragem de Daniel, a ousadia de Daniel, e principalmente o Deus de Daniel, por ter de fato revelado o que ele de fato sonhou, e deixado claro
ao vivo e a cores, e que na base de susto ele lembrou realmente do sonho, e foi de fato aquele sonho. Mas a experiência aqui do capítulo 3 mostra que só Nabucodonosor ter caído do cavalo não adiantou, não. Ele ia ter que pastar ainda para poder aprender quem é o dono de tudo. Quem é o dono da verdade e o que vale a verdade. Infelizmente tem gente que só aprende pastando. E tem gente que nem pastando aprende. Nabucodonosor aprendeu quando ele teve que pastar. Mas pagou caro. Que não foi fácil essa situação. Daniel tinha ido resolver assuntos em outra parte do reino e não participou dessa celebração. Mas os coitados dos amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses três foram. Foram obrigados, é claro. Eles tinham que ir. Eram nobres, eram considerados como nobres do reino e eram sábios do reino. E lá teve uma armação para cima deles, que todos conhecem na história sagrada, que eles teriam sido obrigados a se encurvar, adorando essa imagem construída pelo rei, essa grande estátua. E nós sabemos que eles não se curvaram. E foram lançados numa fogueira, que quem jogou ele lá dentro morreu queimado. E eles ficaram andando para lá e para cá, ainda apareceu um quarto elemento, andando com eles dentro da fogueira. Para o assombro do rei e de todos que ali estavam. Nem o bonezinho deles queimou, nem o gorro. Não queimou cabelo, não queimou roupa, não queimou cinto. A única coisa que queimou foi a corda que eles amarraram à mão deles para jogar eles lá dentro. É curioso que essa corda queimou. E eles ficaram livres lá dentro da fogueira, andando para lá e para cá, como se estivesse andando assim. Nem numa sauna não foi, porque estava fresca a situação lá dentro. Eles ficaram andando de boa, como se estivessem num quarto climatizado, conversando com o Filho de Deus, tranquilo, trocando ideia. Foi um bate-papo assim que todo mundo estava assistindo aquilo sem saber o que estava acontecendo. E vendo claramente que apareceu mais um lá dentro. Que experiência relatada nas Escrituras Sagradas. A humildade dos amigos de Daniel não tirou a coragem deles e nem a ousadia, ainda que essa humildade foi testada no fogo. Literalmente testada no fogo. Fogo esse que matou quem jogou eles lá dentro. Mas eles foram salvos. Por isso que eu afirmo com clareza que a humildade e a coragem são gêmeos da mesma placenta da fé. Pode ter certeza disso. Um outro ponto que nós podemos comparar aqui, desse relato de Daniel capítulo 3, por que não dizer do capítulo 2 também, que a coragem desses príncipes hebreus é uma lição de vida para mim e para você, porque em Apocalipse capítulo 13, do verso 11 ao 15, nós temos uma profecia, um fato escatológico inquestionável, que acontecerá nos nossos dias, a última grande crise. E a minha coragem e a sua, a minha humildade e a sua, da mesma maneira será testada, será colocada à prova. E nós estaremos firmes, como estiveram esses companheiros de Daniel e Daniel também? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. É um assunto muito sério. A conversão dos gentios, quinto tema. Aqui agora entra Daniel capítulo 4, o verso 30, onde nós vimos o desfecho daquela história do rei Nabucodonosor, que lá atrás, na história da fogueira que nós acabamos de comentar, ele caiu do cavalo quando assistiu tudo que assistiu até ali. Mas ainda, infelizmente, teria que pastar para poder aprender que ele não é dono de nada. Ele é um reles mortal.
E quem governa a vida e todo o universo é o Criador de todas as coisas. Esse camarada pensa no indivíduo que já tinha construído o famoso Jardim da Babilônia, já tinha colocado brilho no império, com diversas conquistas fabulosas no seu currículo. Esse indivíduo saiu lá fora, na sacada do seu palácio, e se exaltou acima de tudo e todos, como sendo ele o bambambam da história. E naquele mesmo momento, ele virou um animal. E antes disso acontecer, ele tinha sonhado também. E o profeta Daniel avisou para ele. Mas infelizmente, ele não deu ouvido. Ele não deu atenção. O sonho que Nabucodonosor teve, Daniel tendo interpretado como interpretou todos os outros sonhos, não adiantou nada. Pense agora esse indivíduo sem despedir da família, do jeito que ele estava ali na sacada, ele só evaporou. Bateu a cara no meio do pasto e foi embora. E quando as pessoas encontraram com ele, pessoas que moravam ali na cidade, contaram o que estava vendo no mato. O rei, com as suas vestes reais, pastando, andando de quatro, junto com os bois, com os bichos, agindo como se fosse uma fera normal lá do meio da natureza, e ficou ali muito tempo pastando, até que se cumpriu o tempo da sua profecia e ele pôde ser restaurado. Imagine quão horrível foi a experiência dele e dos seus familiares, dos seus contemporâneos, de assistir tamanha exaltação ficar daquela forma. O pior, sabe o que é? É que tem muita gente que nem pastando aprende, nem virando bicho aprende. Vai perder a salvação. Isso é muito triste. Mas se aprender, amém. O ministério da dor para Nabucodonosor valeu. Para quem valer, amém. Por isso que Deus ama a gente de tal maneira que se ele tiver que usar esse recurso, ele vai usar o ministério da dor. Porque se esse for o último recurso, ele vai fazer. E glória a Deus se ainda assim resolver. Agora, se não resolver, misericórdia. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 4, olhando o verso 35, já aparece o neto de Nabucodonosor assumindo o reinado. E esse não teve conserto. Esse não teve jeito. Esse Deus já viu que não ia adiantar nem mandar ele pastar. Não adiantava derrubar ele de cavalo. Deus já viu que esse era um caso perdido. Ele praticou abominação aberta, pegou os utensílios do templo sagrado, levou e começou a praticar abominação em tudo aquilo que era sagrado. E aquela mão veio na parede do templo. Imagina ali uma mão aparecer escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Pesado foste achado em falta. Daniel foi chamado para interpretar aquilo ali. Só ele era capaz. E quando interpretou, olhou para ele e disse o que ia acontecer. Nessa mesma noite, a invasão medo-persa aconteceu dentro da Babilônia. Esse rei morreu com a lança cravada no peito. Caso perdido. 2 contemporâneos do profeta Daniel. Um aproveitou. O outro, caso perdido. Tanto um quanto o outro
tentou manipular a verdade em causa própria. Só que Nabucodonosor manipulou, mas no fim, com a pastagem, ele conseguiu entender tudo. E abriu mão de manipulação. Belsazar quis manipular até no último instante. Não teve jeito. E quantas pessoas na igreja querem manipular a Bíblia? Quantas pessoas dentro da igreja querem manipular a verdade? Quantas pessoas dentro da igreja querem continuar com essa manipulação em causa própria? E pelo mundo afora, com tanta religião que tem no mundo, fazendo a mesma coisa. Religião não salva. Cristo salva, pela sua graça. Mas ai daquele que manipular a verdade. Ai daquele que mudar um tio do que está ali escrito, que tirar ou acrescentar qualquer coisa. A escatologia das pragas apocalípticas cairão todas sobre eles, sem dó e sem piedade. A palavra viva, vem na nossa consciência e a palavra escrita está aqui. A junção das duas dirige as nossas vidas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Jamais manipule a verdade por conta própria. A verdade não foi feita para manipular. Ela é absoluta. Ela é a palavra de Deus. Na oração de Cristo, ele disse: Pai, santifica-os da tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Pense nisso, amada irmã. Pense nisso, amada irmã. É seríssimo esse assunto. A fidelidade de Daniel, sexto tema. Aqui analisando o capítulo 6 de Daniel, a história da cova dos leões. Nós vimos que a fidelidade a Deus nem sempre agradou a todos. Muito pelo contrário, quase nunca agrada a ninguém. Falar a verdade é sempre muito duro. É desconfortável, por incrível que pareça, até dentro da igreja. E às vezes mais dentro da igreja do que lá fora, hein? Porque dentro da igreja as pessoas têm conhecimento de causa. E quando escuta o que não quer, o bicho pega feio. Acaba que uns vai para a fogueira, outros vai para a cova dos leões, outros vai para a geladeira, vai gente para tudo quanto é lado. Menos falar a verdade abertamente ou livremente. São contestados, são tolhidos por falarem a verdade. Incrível, né? E acontece. Nós não devemos esquecer que a liderança nos dias de Cristo, a liderança da igreja, fez a mesma coisa. E o que nós temos que reclamar? Quem somos nós se o próprio Cristo, seus apóstolos, passou por isso? Imagine. E as razões sempre a mesma. Falar a verdade. Olha o que aconteceu lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 58 e 59. Por Jesus falar a verdade ali para os líderes da igreja, por 3, que eles não jogam ele montanha abaixo. E por quantas vezes eles tentaram apedrejar Cristo? Por falar a verdade. E o que vamos reclamar? Irmãos, falar a verdade é coragem e ousadia. Mas nós não podemos ter medo de falar a verdade. Se nós estamos seguros que temos a palavra na mão, a palavra escrita, e temos a palavra viva nos guiando, não tem que temer a nada. Se for da vontade de Deus, estaremos firmes e seremos poupados. A nossa vida está protegida. E é o que importa, e o resto é resto. E vamos caminhando pela fé e conduzindo, pregando e vivendo para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, os bem-aventurados da palavra. Eu gostaria de citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 547 e 548, que diz o seguinte: mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias, se referindo a Daniel e Apocalipse. Os sábios entenderão,
Daniel 12, verso 10. Foi dito a respeito das visões de Daniel que deveriam ser abertas nos últimos dias e da revelação que Cristo deu ao seu servo João para a guia do povo de Deus através dos séculos. A promessa é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas nelas escritas. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Estudar as profecias da Bíblia Sagrada, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra viva e viver a palavra viva, viver a palavra escrita, seja sempre a prioridade em nossas vidas e jamais devemos abrir mão disso, para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na sua graça. Santo Deus, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa coragem, a nossa ousadia de transmitir a verdade como a única forma das pessoas encontrarem a Ti e Te servirem em espírito e em verdade. Como a única forma de entender o sacrifício de Teu Filho no Calvário, que irá nos redimir definitivamente, nos levando naquele grande dia para vivermos a vida eterna, usufruirmos da promessa da salvação eterna. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.